Olá, é bem-vindo ao Vida Ativa. Este mês de setembro vestimos a camisa amarela para falar de um tema bastante crucial, a saúde mental. E numa sociedade cada vez mais acelerada, é muito fácil esquecermos-nos de cuidar da nossa mente. E hoje visitamos o hospital privado para desmistificar o Setembro Amarelo, mas também para mostrar que pedir ajuda é um ato de coragem. Venha comigo. Estamos neste preciso momento na unidade Bem-Estar, onde viemos ao encontro da psicóloga clínica e neuropsicóloga Lisette Ramos, ela que vai explicar um pouco como é que funciona esta unidade. Doutora Lisette, seja muito bem-vinda ao programa Vida Ativa. Muito obrigada. Exato. Fale-nos um pouco mais da unidade de bem-estar. Então, a unidade de bem-estar é uma unidade de internamento de saúde mental que integra uma abordagem multidisciplinar e holística. Porquê multidisciplinar? Estamos integrados dentro do Hospital Privado de Maputo. E embora que seja uma unidade de saúde mental e tenha um serviço, não é, de explicitamente mais voltado para o psicólogo e o médico psiquiatra, quando necessário contamos com os médicos de outras especialidades. Falo do neurologista, do otorrino, do médico internista, do médico infecciologista, o médico, pronto, todas as outras especialidades, inclusive é o endocrinologista que várias vezes é chamado. Portanto, isso faz com que esta unidade tenha que se destaque, não é, relativamente a outras unidades de saúde, relativamente à saúde mental, é essa multidisciplinaridade. Para além disso, tem uma abordagem holística. Nós, para além do serviço com os psicólogos que têm visitas diárias, com atividades distintas, ao nível da terapia de grupo, do psicodrama, temos também introduzidos os passeios ao exterior, pela praia, o taekwondo, o yoga, a dança, a música e temos, pronto, um plano, é efetuado sempre um plano individualizado para cada pessoa que entra aqui dentro. Temos jogos, puzzles, temos livros, portanto, e as pessoas quando entram aqui, elas não entram e vestem uma bata do hospital, portanto, elas entram e entram com a sua roupa, é-lhes dito para trazerem a sua roupa, trazerem roupa confortável, os chinelos, os ténis e os seus pertences pessoais, porque na verdade é uma casa, exatamente. Os quartos, temos 18 quartos, os quartos são individuais, têm casa de banho individual, têm televisão e a televisão tem acesso a canais de televisão, Netflix, YouTube e as pessoas, pronto, e não podemos, uma das coisas menos boas, ou seja, mas na verdade eu acho que até é positivo, é que as pessoas não podem ter o seu telemóvel.
Então, é um lugar para sair do tumulto que é a vida diária, a rotina diária, inclusive o tumulto da fuga às redes sociais, que hoje em dia se tornou também uma adição, não é? Uma pressão também social. Que acaba por se refletir numa pressão social, sem dúvida. As pessoas acabam por usar as redes sociais para relaxar, mas, na verdade, isso não as leva a um maior relaxamento, leva-lhes uma maior pressão social e leva-lhes também a uma sobrecarga muito grande do ponto de vista da informação, não é? Que elas já carregam do seu dia-a-dia e das suas preocupações. Então, a unidade de bem-estar é tudo isso. Existe uma equipa que trabalha aqui, é um serviço. As pessoas que procuram o bem-estar procuram muitas vezes de forma voluntária, através da consulta do psicólogo, a consulta do médico psiquiatra. Às vezes vêm via urgências por os mais diversos motivos, e um dos quais vamos conversar aqui hoje também, o motivo do mês corrente. E quando vêm via urgências, são indicados pelos médicos generalistas ou os médicos internistas, e as queixas podem estar dentro de crises de ansiedade com síndrome de pânico, em que são feitos todos os exames e se consegue perceber que aquela pessoa está em sofrimento já há algum tempo e que precisa de tratamento, e situações, menos boas, como as tentativas de suicídio. Exato. E entrando mais para o nosso tema, doutora Gisele, o que significa Setembro Amarelo? Bom, o Setembro Amarelo significa o mês, é definido como um mês para a consciencialização, prevenção do suicídio. Certo. Muita gente tem medo de falar ou ter receio de falar sobre este assunto. Que sinais podemos, por exemplo, identificar que a pessoa precisa de ajuda? A depressão é uma doença, não é? Que se define por determinadas características explícitas. E esta tristeza definida pela depressão é uma tristeza patológica, não é a tristeza de às vezes não nos sentimos bem. E esta tristeza patológica é uma tristeza que leva a pessoa a sentir desesperança, a não sentir vontade de desenvolver atividades, a ter dificuldades ao nível da partilha dos afetos, ou da expressão dos afetos. Isso significa que pode levar ao isolamento ou pode levar a ter comportamentos disruptivos do ponto de vista social e familiar, pessoas que se irritam com mais facilidade, não é? Pessoas com a perturbação do sono, não é? Uma má higiene do sono, uma pessoa que desperta muitas vezes durante a noite, que não tem vontade de estar com os outros, que não gosta dela mesma e pode não ser consciente disso, não é? No sentido de não falar, não sentir, mas sentir essa desesperança, não é? Essa falta de autoestima, o não se cuidar, não é? O não cuidar de si. Portanto, esses são alguns sintomas visíveis da depressão, e dizer que a depressão acaba por, não é, e está comprovado, também afetar a saúde física, não é? Então, ao nível da imunidade, a pessoa está também mais deprimida e pode, com certeza, estar mais suscetível, não é, a desenvolver outras doenças, não é? Não patologias, mas outras doenças. Acompanhei há dias uma influencer digital de Moçambique. Ela disse que tem dias em que ela se sente muito bem, pode sentir-se muito bem durante 20, 25 dias, mas existe aquele dia em que tudo vem,
à tona, entre aspas, ela fica numa solidão, numa tristeza muito profunda. O que isso pode, em algum momento, significar? Porque acredito que existem algumas pessoas que passam por isso. Bom, tudo vem à tona, pode significar muita coisa, não é? Poderíamos falar sobre o trauma e, dentro do trauma, falar da perturbação de stress pós-traumático. E se estivermos a falar de patologias definidas em que ela se recorda de algum evento traumático que continua, não é, na mente dela e que é algo que ela revive constantemente, que ela tenta bloquear, portanto isso é um diagnóstico definido como uma perturbação de stress pós-traumático que leva a sofrimento psíquico e é uma doença crónica e que existe tratamento, não é, do foro psicoterapêutico e mesmo psiquiátrico. Agora, também pode ser relativamente a algum episódio, alguma situação da vida dela, não sei o que é que aconteceu, de uma situação familiar, uma perca recente, uma separação, uma preocupação ou simplesmente o facto de ter que gerir muitas outras coisas. Então isso é uma pergunta complexa de responder. E, por exemplo, aquelas pessoas que estão a sofrer nesse momento, e como é que elas podem começar a pedir ajuda para a recuperação? Falando sobre o que elas sentem. Mas o problema é que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre o que elas sentem, de colocar em palavras o que elas sentem. E quando nós perguntamos se elas querem falar, elas dizem que não têm nada para falar. Porque, na verdade, elas não sabem porque é que elas se sentem tristes e porque é que elas não têm vontade de nada, não é? E porque é que elas preferem ficar sozinhas, porque é que elas têm pensamentos mais escuros. Então aí, talvez seja a família que tem que identificar esses sintomas e, em vez de deixar essa pessoa sozinha, tentar comunicar com ela, e mesmo que seja rejeitada ou afastada, arranjar uma forma, não é? Não violando os espaços da pessoa, e estou falando do adolescente, jovem adulto, mas tentando arranjar uma forma de dar atenção a essa pessoa e de criar um espaço onde ela consiga se comunicar. E nós podemos comunicar de várias maneiras, não é? Inicialmente pode ser através do desenho, da música, do silêncio, até que sejamos capazes, não é, de começar a colocar em palavras. Então, se não conseguirmos nós fazer esse movimento, reconhecermos que estamos inabilitados e que se calhar estamos doentes, pedir ajuda, não é? Se não queremos falar com a nossa mãe, o nosso pai, o nosso parceiro, pedir ajuda a alguém que é neutro e encontrar nesse espaço, e essa pessoa que vai lá estar, que é um profissional de saúde mental, vai saber ajudar essa pessoa a poder colocar em palavras aquilo que a faz sofrer, não é? Ou que atormenta nesse momento. Exato. Como é que nós, por exemplo, podemos diferenciar uma tristeza passageira e um quadro de depressão, por exemplo? Ou ansiedade mesmo? A ansiedade, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Todos nós sentimos ansiedade, é uma resposta de sobrevivência, não é? Mas depois a ansiedade patológica é aquela que leva a um comportamento exagerado e impulsivo, não é? Em que estamos sempre hipervigilantes e atentos a alguma coisa, e daí que se desenvolvam depois as síndromes de pânico, em que nós estamos sempre em controle de algo que pode acontecer e não sabemos o que é, e em alguns casos, por exemplo, em fobias específicas como a claustrofobia, a agorafobia,
a pessoa tem antecipadamente, ou quando está nestas situações, ou situacionalmente, ela desenvolve esta ansiedade ou este pânico. Portanto, a ansiedade é uma coisa e é fácil de identificar quando é patológica, porque ela gera sofrimento e a pessoa não é funcional. Então ela tem que procurar ajuda e tratamento, obrigatoriamente, porque ela não é funcional. A depressão e a tristeza é algo que, bom, em algum momento as pessoas podem se recordar de um ente querido que perderam e sentirem-se tristes, não é? Melancólicas, ou de alguma coisa que aconteceu no passado delas que as deixou triste, de uma discussão com uma amiga, ou numa partilha de palavras com o companheiro que as deixou tristes. Portanto, é uma tristeza, mas que é passageiro, não é? Passa, eu pensei sobre isto, eu senti-me triste, faz parte, não é? E passou, mas eu refleti sobre isso e é importante refletir sobre isso. Outra coisa é eu sentir-me triste, sempre, e não há motivo para eu me sentir triste. Eu não ter prazer em fazer nada, eu não ter vontade de fazer nada, eu não sentir energia para fazer nada, eu preferir ficar em casa a dormir, eu evitar pessoas porque não tenho vontade de estar com elas, eu não conseguir acabar as coisas que tenho para fazer, eu perder a minha atenção com facilidade, eu esquecer-me das coisas, e isto acontecer de forma consistente, não é? Já há algum tempo, eu não dormir bem todas as noites, há muito tempo. Então, uma depressão tem sintomas que são persistentes e que duram durante algum tempo e que geram, não é, um quadro de quase incapacidade, não é? Uma pessoa que está lá, que existe, não é? Que está lá, mas ao mesmo tempo é como se ela não estivesse e não existisse, não é? E esse vazio também faz sentir bom, às vezes ter pensamentos que sejam menos positivos. E quais são os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa, por exemplo, ao suicídio? Fatores de risco. Então, fatores de risco. A questão genética é um fator de risco. Portanto, pessoas que tenham na família familiares que sofreram de depressão têm uma propensão maior a desenvolver a depressão e com isto em situações como, por exemplo, depressões pós-parto que podem ser mais proeminentes, não é? Ou outras situações difíceis na vida podem mais depressa desenvolver quadros agudos. As perturbações do humor, que são uma perturbação psiquiátrica, a perturbação bipolar, a esquizofrenia também, que é uma doença psiquiátrica. No caso da perturbação do humor, falando da questão dos polos, não é? De euforia e de depressão, mania, o quadro maníaco e o quadro que leva, não é? Quando a pessoa está deprimida, sente-se muito deprimida e quando está no quadro maníaco, ela sente vontade de fazer coisas, está muito feliz e quando ela está neste outro polo, ela de facto pode cometer o suicídio. Na esquizofrenia, as questões relacionadas à alteração sensoriperceptiva, as alucinações, as vozes que muitas vezes dão orientações e dizem à pessoa que deve tirar a sua vida, o consumo do álcool e das drogas, a adição, o comportamento aditivo, são os fatores de risco para o suicídio. Certo. E quais são as opções de tratamento que existem para quem sofre, por exemplo, de depressão e ansiedade? Portanto, opções de tratamento, a psicoterapia de apoio, a psicoterapia de apoio, o psicólogo clínico e aqui gostaria de ressaltar
a importância de estarmos a falar de uma especialidade que atende adultos, adolescentes e a área que envolve a psicopatologia, que é o psicólogo clínico. Poderem procurar este especialista para falar e obterem um diagnóstico e esse apoio e se for algo que seja possível de ser tratado apenas com a psicoterapia, em que são recomendados alguns exercícios, algumas atividades, são definidos planos de tratamento durante esse percurso, o psiquiatra também e o tratamento farmacológico, que nas depressões graves e nas patologias psiquiátricas, como o caso da perturbação do humor e a esquizofrenia, tem que intervir sempre obrigatoriamente. Exato. Como é que nós podemos lidar com as frases simples, mas muito perigosas, como por exemplo, sua frescura e sua falta de respeito? Como é que nós podemos lidar com este tipo de situação? Pois, isso acontece. Vai ao psicólogo, não sei porque é que ele está a ir ao psicólogo, o que é que ele vai lá fazer, não é? Eles têm que ir à igreja, têm que rezar mais, e estamos a falar de uma doença, não é? E a depressão é uma doença que, ao contrário de uma infecção urinária ou de uma infecção, uma gastrite por bactéria, nós não conseguimos identificar através de um raio-x, não é? E mostrar à pessoa que ela está doente. Ou através de um hemograma, não vem lá a informação em que há uma alteração, mas a pessoa está a sofrer e precisa de ajuda. E não é ir à igreja e ouvir e ter fé e ter a palavra de Deus, não é? Que ela vai ficar melhor, porque é uma doença. Então necessita de um tratamento clínico, através de especialistas que estudaram para isso, que vão ajudar aquela pessoa através de técnicas, não é? Especializadas e direcionadas à necessidade daquela pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa, não se faz a mesma coisa com toda a gente, não é? Nós, psicólogos, não fazemos e os psiquiatras também não dão o mesmo medicamento a toda a gente, porque o que serve para um não serve para outra pessoa. Não sei se respondi à sua questão. Okay. Doutora Licete, a gente considerações finais, o que tem a deixar ficar para os nossos telespectadores e internautas? Então, eu gostaria de pedir para as pessoas comunicarem mais, falarem mais umas com as outras, darem mais atenção à saúde mental, não à doença mental, mas sim à doença mental quando ela existe, não acharem que falar sobre saúde mental ou procurar comunicar ou olhar para o meu filho, para o meu irmão, ou para o meu marido, ou para o meu primo, ou para seja quem for, significa que eu estou a dar importância ou a dar espaço para florescer algo que não deveria florescer. Acho que temos que nos desviar um bocadinho também das telas, não é? Das redes sociais, sair mais, fazer exercício, aprender coisas novas, interagir mais uns com os outros, porque acabamos por ir perdendo competências sociais com o isolamento social que é crescente. Mas comunicar, e o tema deste ano para o Setembro Amarelo é exatamente esse, comunicar. Doutora Licete, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por termos apresentado a Unidade do Bem-Estar. Sentimos-nos em casa e muito bem acolhidos. Exato. Por agora, vamos acompanhar uma peça de reportagem e voltamos dentro de um instante. Até já. Setembro
é o mês da prevenção ao suicídio. Uma campanha que nos desafia a ir além dos símbolos para enxergar consciência e sensibilidade, como está a nossa saúde mental e como podemos ajudar uns dos outros. No mundo, estima-se que mais de 700 mil vidas são perdidas por suicídio anualmente, ou seja, uma vida a cada 40 segundos. Para cada morte, ao menos 20 tentativas acontecem. São números que gritam por atenção, mas que podemos transformar com tratamento e acolhimento. O suicídio não é escolha, fraqueza ou falta de fé. Ele está em grande parte ligado a transtornos mentais tratáveis. Em cerca de 90% dos casos, há um diagnóstico como depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia ou dependência, que com cuidado médico e suporte social pode ser revertido. Em Moçambique, esses desafios se somam a realidades cotidianas. Embora projeções da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2016 indiquem uma taxa de 4,9 suicídios por 100 mil habitantes, outras estimativas apontaram valores mais altos, até 27,4 por 100 mil em 2014, sinalizando subnotificação e fragilidade dos registros. Em 2016 e 2018, dados oficiais de Maputo e Matola revelaram 289 suicídios, maioritariamente entre homens de 20 a 39 anos e com predominância do método de enforcamento. Mas, se esse cenário que parece distante está presente na vida real, tentativas de suicídio registradas cresceram de 263 em 2014 para impressionantes 6.500 em 2020, com um aumento de 72% na capital entre 2019 e 2020. A juventude é especialmente vulnerável. Pesquisa recente mostra que 4,3% de meninas e 2,5% de meninos adolescentes enfrentaram ideação, plano ou tentativa suicida no último ano. E muitas vivem com sofrimento mental. Depressão atinge 15,5% das meninas e 3,7% dos meninos. Ansiedade está presente em 25% delas e 10,3% deles. Em áreas de conflito, como Cabo Delgado, o impacto é devastador. Entre deslocados internos, mais de 60% apresentam depressão, quase 75% lidam com PTSD e 40% convivem com ansiedade, frequentemente em graus moderados a graves. As causas são muitas: trauma, instabilidade, pobreza, fragilidade dos serviços de saúde e desinformação. O país enfrenta uma gravíssima escassez de especialistas, cerca de 10 a 15 psiquiatras para toda a população, o que exige soluções urgentes e criativas. Mas Moçambique tem inovado. Técnicos psiquiátricos com formação de 2 anos ampliam acesso em unidades primárias de saúde e o governo investe em ações de prevenção, capacitação, redução de estigma e melhoria dos registros. Setembro Amarelo, neste contexto, é mais do que a defesa da vida. É cuidado com o presente. É buscar e oferecer ajuda. É perguntar como você está, com honestidade e empatia. É transformar silêncio em fala, dor em possibilidade, isolamento em comunidade. Para quem enfrenta o sofrimento, você não está sozinho. Há tratamento, há escuta, há esperança. Para quem acompanha alguém em dor, sua presença pode salvar uma vida. Por que salvar vidas? Porque cada vida importa.
Depois de termos conferido uma peça de reportagem que traz dados acerca de prevenção do suicídio, colocamos o ponto final da presente edição do programa Vida Ativa. Muito obrigada por ter estado conosco e até a próxima.